Boa noite, gente. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, agradeço muito. É muito bom rever muita gente que a gente na caminhada cristã vai aprendendo a amar, pessoas que vão fazendo parte da família da fé. E eu quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês. E quero pedir que vocês sempre que se lembrarem lá do interior de São Paulo, lá de Piracicaba, onde a gente fala assim mesmo, que vocês se lembrem de orar lá pela nossa igreja, pelo ministério, os desafios que Deus tem colocado em nosso coração. Somos igrejas que estão não tão distantes, mas separados por algumas centenas de quilômetros, mas que caminham juntos para um único objetivo, que é glorificar o nome de Jesus. E eu queria aproveitar essa noite e falar um pouco sobre isso. Num tema que é interessante, mas que dói. Eu quero dizer que a gente vai hoje para um texto, que é um daqueles textos da Bíblia, que se a gente pudesse talvez opinar, a gente teria dito assim para Jesus: Jesus, esse não entra, né? Não vamos colocar esse texto aqui não. Esse texto aqui fica entre nós, então o senhor pregou aqui, mas não vamos documentar. Não vamos documentar esse texto, porque esse texto, ele vai trazer uma série de dificuldades para as ovelhas do Senhor, para o povo do Senhor. E aí, então, eu recebi o desafio de pregar nesse texto. Que é o mesmo texto, ao mesmo tempo, que é um daqueles textos que a gente olha e diz: esse não. A gente também olha para esse mesmo texto e diz: que bom que esse texto está aí. E aí a gente fica meio que nesse jogo de não saber se a gente chora de alegria ou de tristeza diante da palavra de Deus. E eu espero que, de alguma forma, as duas coisas aconteçam através desse texto, nessa noite, nesse lugar. Amado por Deus, odiado pelo mundo, nessa série das últimas palavras, conversas que Jesus tem tido um pouco antes de passar o bastão. E eu ouvi uma vez alguém dizendo que se você tem, na Bíblia, em algum momento, Jesus dando as suas últimas palavras e passando o bastão, você deve parar e ouvir isso com muita atenção. Porque é como se você estivesse prestes a partir, você reúne a família e vai dizer algumas coisas. Você não vai passar uma receita de arroz nas suas últimas palavras. Não, você vai deixar e tentar marcar a vida das pessoas que estão ouvindo. E é isso que Jesus está fazendo. Mas é necessário que a gente vá para o texto, para que a gente possa, com calma, olhar para ele e compreender os desafios que a palavra de Deus tem para a nossa vida nessa noite. O texto é João 15, a partir do versículo 18, até o capítulo 16, versículo 4. Antes de nós entrarmos no primeiro versículo, o versículo 18, eu quero lembrar você que até esse momento, até essa parte do capítulo 15, Jesus estava dizendo o seguinte para os seus discípulos: permaneçam em mim, eu chamei vocês para que vocês permaneçam em mim. E Jesus também tinha dito: e amem-se uns aos outros. Então, até agora, Jesus estava falando: eu chamei a igreja, eu desafio a igreja para que ela viva em amor, e agora ele vai falar sobre o testemunho cristão e a vida cristã no mundo em que Deus os colocou. Então, basicamente, nós vamos ter nesse texto uma tríade que quase que define a igreja. Uma igreja, para ser igreja, ela tem que ter a consciência de que foi chamada por Deus, de que ela tem uma comunhão, e ela precisa ter a comunhão em que os seus membros se amem, e que ela precisa partir em missão, e aí entra aquilo que nós vamos dizer hoje: doa a quem doer, e doa o quanto Deus quiser que doa. E é por isso, talvez, que Jesus, falando com os discípulos, o versículo 18 começa assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. E eu quero parar aqui porque é necessário fazer algumas ressalvas antes de nós continuarmos. Nós vivemos num mundo que pode tolerar quase tudo. É assim no Rio de Janeiro, é assim em Piracicaba, é assim no norte, nordeste, sul do país. Nós vivemos numa época de tolerância. As pessoas toleram.
E você é desafiado a viver num mundo em que você tem que olhar a tudo e a todos com bons olhos. Seja lá o que for. E eu não vou citar nada aqui, porque como eu não estou na minha casa, pode ser que eu acabe pisando em alguns lugares que eu não deveria. Mas eu imagino que enquanto eu estou dizendo isso, você já está pensando em algumas coisas que são toleradas no mundo e na sociedade em que nós vivemos, e não apenas são toleradas, são defendidas. Há uma série de coisas que nós vemos nos programas de TV, nos portais da internet, conversando com as pessoas, e as pessoas vão dizendo, não, nós vivemos num mundo que não é mais um mundo como o dos nossos pais, porque os nossos pais eram rígidos. Agora não, agora nós entendemos que as pessoas precisam ser livres para ser o que elas quiserem. Eu fico imaginando se eu levasse isso às últimas consequências com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, uma de 10 e uma de 5. Já imagine você se em casa reinasse o princípio absoluto da tolerância. E aí então as minhas filhas chegassem e falassem assim, papai, posso fazer isso? Filhas, vocês são livres. Façam o que vocês quiserem, quando vocês quiserem e como vocês quiserem. Seriam monstros em formação. Mas nós vivemos num mundo que pode tolerar todas as coisas. Só não pode tolerar Cristo. Você já notou que no mundo que nós vivemos, cada vez mais, as pessoas defendem qualquer coisa que não tem a ver com o cristianismo? Porque o cristianismo é retrô demais para ser tolerado num mundo tão avançado como o nosso. Você pode dizer que quer ser qualquer coisa, desde que você não seja cristão na sociedade em que você está inserido. Porque no país em que a gente vive, as pessoas podem até tolerar bandidos. E vivendo no país que nós vivemos, quando a gente vai falar em política, por exemplo, não é só o Rio que nada de braçada, qualquer lugar. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque eu venho do estado que há décadas, elege pessoas como Paulo Maluf, por exemplo. No entanto, para citar ele não é tão ruim. Por que ele não é tão ruim? Porque quem é de São Paulo, quem é do estado de São Paulo, cansou de crescer ouvindo que, sim, ele rouba. Todo mundo sabe que ele faz isso. Mas ele faz. Agora vá você no seu trabalho dizer que você não vai mentir porque você é cristão. Você está perdido. Provavelmente você vai correr um sério risco de perder o seu emprego. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que tolera quase tudo porque não tolera Cristo. No entanto, isso talvez não devesse nos assustar muito, porque aparentemente é o que o próprio Jesus está dizendo. Ele diz para os seus discípulos algo como se fosse a coisa mais simples do mundo. Olha, se o mundo os odeia, eu tenho em mente que antes odiou a mim. Quase dizendo, é assim mesmo que vai ser e Deus os abençoe. É interessante que os discípulos já sabiam disso, porque quando você vai para João 9, versículo 22, em João 9, 22 está escrito que os discípulos de Jesus, aqueles que acreditassem no Messias, seriam banidos da sinagoga. E ser banido da sinagoga naquela época não significava apenas você não poder participar de um culto. Significava ser banido da vida social. E os discípulos de Jesus já estavam enfrentando isso. Eles estavam sendo banidos da vida social. O que significava muitas vezes ser banido da vida familiar. E Jesus também já tinha dito isso quando ele disse que veio colocar marido contra esposa, pai contra filho, filho contra pai. Numa dessas mensagens absurdas que só alguém como Jesus tem a capacidade de trazer, trazendo aquele temor, e eu não sei quanto a você, mas eu vou lendo esse texto e pregando esse texto, com aquela sensação no coração, no fundo, assim, dizendo, tomara que não seja assim, tomara que não seja assim, ou tomara que seja assim apenas naquela época, apenas para que a gente olhe para o texto e pense, puxa, como cristãos no passado sofreram, mas que isso não tenha mais nada a ver com a gente hoje.
Tomara que a gente viva num mundo em que a gente possa ser cristão e servir a Jesus com todas as nossas forças e as pessoas estarem ao nosso redor cantando louvores e adoração ao nosso Deus só de ver o nosso testemunho. Não é assim. E aí o texto, inclusive, continua: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. É por isso que o mundo os odeia. Sim, porque em tese, o estilo de vida de quem foi tirado do mundo para a vida com Deus acaba denunciando quem vive perdido. É quase que um único carro numa grande avenida andando na mão certa, enquanto todos os outros estão andando na contramão. Um único carro andando na mão certa acaba denunciando todos os outros que estão na contramão. Qual é a única coisa que todos os outros carros na contramão têm que fazer? Voltar para o caminho correto? Não, mata o cara do carro que está certo. Porque você mata o cara do carro que está certo, você acaba com o problema. Continua todo mundo andando na contramão, e num país em que todo mundo está andando na contramão, todo mundo andando na contramão passa a andar certo. Ninguém gosta de gente que já achou o caminho, enquanto você ainda está procurando. Quer ver só? Você não se irrita com gente que sabe das coisas? Eu me irrito. Eu me irrito com gente que sabe das coisas. Você está lá consertando alguma coisa, a pessoa chega e fala assim: não, deixa que eu faço. Não vou deixar, não. Mesmo que eu não saiba, eu não vou deixar. Por que eu não vou deixar? Porque eu não quero que aquilo seja feito? Não, porque eu não quero que a pessoa saiba que ela sabe mais que eu. Você está lendo um livro, você está na página 30 do livro, o livro tem lá 400 páginas, a pessoa chega e fala: o que você está lendo? Você fala: estou lendo isso. Ah, já li. Eu falo: não vou ler mais, então. Porque não tem graça nenhuma estar do lado de alguém que já chegou para onde você está indo. Você fala que vai viajar. Ah, vou para tal lugar. Ah, muito bom lá. Só eu que acho isso chato? Alguém aqui acha isso chato também? Você fala que ficou doente. Ah, tô com uma gripe. Ah, eu peguei uma pneumonia. Tem sempre alguém querendo saber mais que você. E qual é a alternativa para isso? Você pode pegar uma pessoa que está acima de você, e você pode olhar para essa pessoa e pensar: puxa vida, eu tenho então que galgar alguns degraus para chegar onde essa pessoa chegou. Subir onde ela está. É isso que a gente tem que fazer? Não. Com todas as suas forças, agarre essa pessoa e a puxe para onde você está. É assim que seres humanos são. E eu não estou dizendo, e eu quero dizer uma coisa importante, essa parte da mensagem não é uma parte da mensagem que eu fui ler algum livro para ver se é assim. Não, essa é uma mensagem, essa é a parte testemunho da mensagem. Nós somos assim. Nós não gostamos de gente que está fazendo o que a gente sabe que deveria estar fazendo, mas não está fazendo, muitas vezes por sem vergonhice. E vivemos num mundo que é assim também. É por isso que Jesus diz: eu tirei vocês do mundo, e agora o estilo de vida de vocês, inclusive, denuncia o estilo de vida do mundo. Não esperem viver num mundo que vai olhar para vocês e vai dizer: ah, que ótimo que vocês estão fazendo isso. Que ótimo que vocês estão vivendo princípios éticos e morais que nós não estamos vivendo. Ah, que bom que você defende a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Que bom que você defende um estilo de vida que tem um mínimo de decência. Mesmo que todos nós aqui convivendo com você não defendamos isso. Não, isso simplesmente não vai acontecer. E aí o texto continua: lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vão perseguir vocês. Se obedeceram a minha palavra, também vão obedecer a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Jesus diz isso, e é importante lembrar, Jesus já disse isso uma vez, no contexto da humildade, quando ele lavou os pés dos discípulos.
Uma outra vez Jesus já tinha dito, olha, vocês precisam fazer o que o Senhor faz. A primeira vez que Jesus disse algo nesse sentido foi lavando os pés dos discípulos. Jesus tinha dito, se eu sou humilde, vocês têm que ser humildes também. Só que essa é a parte positiva. Quando Jesus diz, olha, eu sou humilde, sejam humildes, é muito fácil dizer, amém, Senhor. A gente toma posse aí dessa palavra, a gente vai embora para casa feliz, porque se o Senhor é humilde, nós vamos ser humildes também. Só que passa um tempo, Jesus diz algo que não é mais tão fácil. Porque Jesus disse, eu sou humilde e vocês vão ser também. E se eu sou perseguido, vocês também vão ser perseguidos. Por quê? Porque vocês têm que ser o que eu sou. Tanto naquilo que aparentemente é bom ser, quanto naquilo que não é bom ser. A Bíblia diz que nós devemos ser participantes, inclusive, dos sofrimentos de Cristo. E eu não vi nenhuma vez na minha vida alguém pregar assim, sejamos nós participantes dos sofrimentos de Cristo, e a gente ficar feliz e dizer, Senhor, amém, eu tomo posse. Eu nunca vi nenhum apelo. Imagina, a gente terminar uma mensagem e falar assim, olha, agora vamos terminar essa mensagem aqui, Jesus está dizendo que nós seremos perseguidos em nome dele, que nós sofreremos assim como ele sofreu. Então quero terminar, aí a banda vai lá, toca aquelas musiquinhas assim para dar um clima, daquele clima espiritual, toca ali aqueles intervalos certinho, fazer o pessoal chorar, tipo fim do filme Extraordinário, todo mundo chorando. Aí fala assim, agora, se você, meu irmão, minha irmã, quer sofrer mesmo, sofrer, mas sofrer mesmo. Não é sofrer um calo. Igual um calo. Não, sofrer. Quer ser odiado. Quer que a sua família não convide você mais para a festa de Natal. Não, essa seria a parte boa. Quer que a sua família não convide mais. Quer ser odiado mesmo? Se você quer sofrer e, de repente, quem sabe, ser martirizado. Depois de algumas horas de tortura, em que todas as pessoas que você ama trairão você. Se você quer isso, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. E nós vamos pedir que Deus faça isso agora na sua vida. Que Deus faça isso na sua vida, na vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Embora, ao mesmo tempo, seja exatamente o que Jesus está dizendo que vai acontecer. Sim, eu sei que Jesus não está dizendo que a gente deve ser masoquista e ficar torcendo para que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo, as coisas são assim. Por mais complicado que seja lidar com isso, as coisas são assim. Por mais que o evangelho que a gente aprenda em nosso país não diga isso, Jesus está dizendo. E aí ele continua, se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. E aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. A gente vive numa sociedade que, para não ter que lidar com textos como esse de Jesus, vende a ideia de um Jesus light. Quantos aqui já ouviram assim? Não, porque olha, você já notou, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, vingativo, rancoroso. O Deus no Novo Testamento é que é o Deus bonzinho. Então as pessoas dizem assim, não, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto de Deus. Eu tenho uma dificuldade com Deus, porque no Antigo Testamento Deus fez um monte de coisa, mas aí vem Jesus, e Jesus, né, gente, pensa em Jesus. Jesus é o mestre do amor, é o filósofo da alegria. Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Embora nenhuma outra pessoa na Bíblia tenha falado tanto sobre inferno quanto Jesus. Mas é claro que na sociedade em que nós estamos, vender esse Jesus não interessa, porque esse Jesus não é palatável. E esse Jesus é o tipo de Jesus que não interessa nem para nós como igreja. Esse é o tipo de Jesus que a gente lê no nosso quarto e diz assim, obrigado, Senhor, por tua palavra, em nome de Jesus, amém, que ela se cumpra na vida da minha sogra. E vida que segue. Mas aí vem o próprio Jesus e diz,
Qualquer um que rejeita qualquer um dos aspectos de Deus, rejeita Deus por inteiro. Porque, claro, se você quer um Deus que seja conveniente com a sua própria crença, então não é Deus que você quer, é você mesmo. E o texto continua: se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. E agora, aparentemente, o texto vai começar a mudar de tom. Esse é o tipo de texto que vai nos levar a ter que responder uma questão. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas agora Jesus diz assim: isso tudo que eu estou dizendo, ódio, perseguição, dificuldades, tudo isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei. Odiaram-me sem razão. É nesse momento que Jesus está olhando para os seus discípulos e dizendo assim: pessoal, mas olha, não esqueçam de uma coisa, está tudo certo. O plano está se cumprindo. Só está acontecendo isso porque o plano está dando certo. É por isso, inclusive, que cristãos e cristãs, quando compreendem o modo de Deus agir, não têm dificuldade quando tudo começa a dar errado. Porque muitas vezes em nossa vida, quando as coisas começam a dar errado, só dão errado porque de alguma forma está dando certo. A Bíblia diz isso em Provérbios: o homem faz planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Porque o homem faz plano e ele acha que tudo que ele pensa está correto, mas o Senhor avalia o espírito. E quem aqui, por exemplo, nunca fez algo aparentemente bom com a pior das motivações? Se você foi criança, você já fez isso. Quem aqui alguma vez já obedeceu o pai e mãe só para ganhar doce? Quem aqui nunca fez isso? Olha, se eu fingir que agora eu estou amando muito meu pai e minha mãe, eu vou ganhar a sobremesa. Lá em casa, quando o bicho pega, nossas filhas até pedem para orar antes do almoço. Ah, hoje eu que oro. Eu, como pastor, líder espiritual da casa, o que eu falo? Hoje você não ora, não. Porque vai orar aqui com interesse, não. Hoje quem ora é o papai. O papai vai orar para Deus trazer misericórdia sobre a vida de todo mundo. Eu lembro uma vez que a gente foi fazer uma oração em casa. Aí eu orei: Senhor, inclusive perdoa fulano porque fez isso, citando lá um dos membros. Terminou a oração, eu com o meu olho meio aberto. Em nome de Jesus, amém. A pessoa em questão fez assim. Não vai falar amém? Amém. Mas não precisava orar assim, né, pai? Às vezes as coisas saem do controle, mas o que Jesus está dizendo é: está tudo certo. As pessoas estão me perseguindo, mas não se esqueçam que isso estava predito nas Escrituras. Deus sabe o que está fazendo. E até mesmo o pior sofrimento está dentro do plano de Deus para que a história de Deus se cumpra. Porque no fim é a história de Deus que vale, não a nossa história. Claro que é complicado dizer isso numa sociedade que tem nos ensinado que o que importa é a nossa vontade, é o nosso desejo, é o nosso querer, é o que vale para nós, é o que faz você feliz, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que importa a vontade de Deus, o plano de Deus. E assim, voltando para Provérbios, o homem tem planos, mas as suas motivações não são as melhores, e Deus pesa isso. E faz com que valha no final o plano dele. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos: fiquem tranquilos, fiquem em paz, está tudo certo, o plano está se cumprindo. E aí ele continua: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio.
E aí ele diz, fiquem tranquilos, vocês nunca vão estar sozinhos nessa caminhada. É interessante que aqui o Espírito Santo é chamado de Espírito de verdade, para que talvez eu e você sejamos incentivados a não relativizar a verdade, como nós costumeiramente somos tentados a fazer no mundo como o nosso. Mesmo na maior dificuldade, diga a verdade, porque é isso que o Espírito Santo que está em nós quer que façamos. Diga a verdade. E não se esqueça, você está dentro de um plano que está se cumprindo. E eu tenho lhes dito isso para que vocês não venham a tropeçar. Jesus sabe que se ele não dissesse algumas coisas assim, a gente terminaria de ouvir algumas mensagens dele e entraria em depressão profunda. E aqui Jesus diz algo que faz com que eu me lembre de uma outra parte da Escritura, a primeira carta que João escreve, lá no fim da Bíblia, a primeira carta de João, capítulo 1 e 2, quando ele escreve dizendo assim, filhinhos, essas coisas sobre a vida com Deus, a dificuldade de obedecer, a dificuldade de fazer o certo, o desafio de ser fiel a Deus, e ele diz, essas coisas eu escrevo para vocês, para que vocês não tropecem, não pequem. Todavia, se alguém pecar, e é claro que João está escrevendo, sabendo que isso iria acontecer, não se esqueçam, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A figura que João está usando é de um para-raio. Ele está dizendo, Jesus é aquele que se colocou entre nós e Deus. A ira de Deus foi lançada sobre nós por causa do nosso pecado. A ira de Deus foi de maneira justa e reta lançada sobre cada um de nós por causa daquilo que fizemos contra Deus em Gênesis 3. Mas Jesus resolveu entrar na frente e o raio da ira de Deus que viria para o nosso peito foi lançado em Jesus. E a ira de Deus foi satisfeita em Jesus. O que significa dizer que agora não importa como você está andando agora debaixo do amor, da graça e da nova vida feita em Cristo Jesus. O plano está se cumprindo, tudo está certo e você está caminhando num reino de amor. Deus ama você. Isso Jesus está dizendo para que a gente compreenda que fazer tudo isso que Ele está dizendo para a gente fazer, não tem a ver com um sacrifício doloroso e absurdo, mas tem a ver com um plano de amor e uma obediência amorosa que nós temos por Ele. Vocês serão expulsos das sinagogas, e de fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Eu estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Mais uma vez Jesus está dizendo, lembrem que eu avisei vocês. Não sejam pegos de surpresa quando isso acontecer. Lembrem-se das minhas palavras, e elas se cumprem, tanto aquelas que prometem que haveria perseguição, quanto aquelas que prometem a vida eterna. E agora eu quero dizer algo que a gente precisa pensar com relação à nossa obediência a Deus. A Bíblia diz, nesse texto, que se nós obedecermos a Deus, nós estaremos numa grande encrenca. Eu não estou dizendo que obedecer a Deus é ruim. Eu estou dizendo que obedecer a Deus nos coloca em encrenca. Jesus está dizendo que obedecer a Deus vai trazer perseguição sobre a minha vida e a sua vida. Mas ao mesmo tempo Jesus disse, não se esqueçam que isso faz parte do plano. Mas também, vamos combinar, o fato de Jesus dizer isso faz parte do plano, não tira o fato de que dói ser perseguido, de que é angustiante passar por perseguição. Imagina você sofrendo, e aí vem alguém e diz, não, pode ficar tranquilo, pode sofrer à vontade, porque faz parte aqui do projeto nosso aqui. Tá, tudo bem que faz parte do projeto, mas não significa que eu vou rir com o projeto. Mas ao mesmo tempo, o cara que fez o projeto disse que não tinha como dar errado de maneira definitiva,
Porque se tudo em tese dar errado e nos matarem, nós vamos então para a vida eterna com o nosso Deus. Nós vamos fechar os nossos olhos e abrir os nossos olhos e ver Jesus. Que é o que acontece, por exemplo, em Atos com um cara chamado Estevão, que enquanto estava sendo apedrejado por causa da sua fé em Jesus, está vendo Jesus o chamando, o céu se abrindo e Jesus o chamando pelo nome. De uma tal forma que ele diz isso, e as pessoas ficam com mais raiva dele por ele estar dizendo isso. Ele diz, eu vejo Jesus me chamando pelo nome, e as pessoas ficam mais enraivecidas e pegam pedras maiores para acabar logo com a graça. É mais ou menos o nosso estilo de vida e o convite que Jesus faz para a gente. Ninguém talvez seja convidado a ouvir isso e dizer, ai, que delícia que isso vai ser assim. Mas ao mesmo tempo nós somos convidados por Jesus a reconhecer que vai chegar um momento em que nós estaremos diante dele dizendo, acho que valeu a pena. Que haverá um momento em que nós estaremos ouvindo da boca dele, sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Esse é um daqueles textos em que Jesus está dizendo, gente, é difícil, muito difícil. Mas algumas questões precisam ser respondidas. E diante desse texto, para mim, a principal pergunta que precisa ser respondida por mim e por você, e eu acho que você deveria responder essa pergunta essa noite é, o amor de Deus basta? E se o plano de Deus para nós incluir apenas o amor dele, você sairia como desse templo essa noite? Feliz ou triste? Se você pudesse pegar um script da sua vida e você lesse a partir de agora, que só vai ter desgraça. Só desgraça. Tipo um Jó versão 2018. E aí você começasse a ler e pegasse o papel desesperado e você começa a ver, hoje ruim, amanhã ruim, e abriu o bicho aqui, tá terrível. Abriu, mas é ano par. O pessoal fala que ano par é ruim, vamos para o ano ímpar, ano que vem. Também está ruim. E aí você vê que daqui a pouco, opa, morte. E aí você vê a página seguinte, mas tem uma página aqui depois da morte. E aí você vê uma página escrita, e Deus o amou até o fim. Isso basta? Porque talvez uma das coisas que esse texto queira nos perguntar é isso. Porque talvez, inclusive, seja meio parecido com o que um tal Jesus fez com um tal de Pedro. Porque não muito tempo depois disso que Jesus está dizendo, ele é entregue, ele é traído, ele é entregue, ele é torturado, ele é negado por alguém que ele disse que iria negá-lo, ou seja, já estava nos planos, estava no projeto. E aí ele encontra esse tal de Pedro que eu havia negado. E você lembra o que Jesus pergunta para Pedro? Ele pergunta aquilo que eu não perguntaria de jeito nenhum. Eu, no lugar de Jesus, eu pegaria aquele sem vergonha de Pedro pescando. Eu falava assim, Pedro, lança a rede ao mar. E dava um jeito da rede pegar ele, enrolar ele, jogar no mar, pronto, acabou a história, e sai assoviando. Aí Jesus chama aquele Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Porque me parece que no final das contas é isso que importa. Ama ou não? E se de repente a Bíblia estiver certa e esse texto for real? No fim, o amor de Deus basta? Há um outro texto, em 2 Coríntios 4, versículo 16 a 18, que diz assim, Paulo dizendo isso, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu acho que Paulo é meio louco. Porque ele diz assim, os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Eu olho para a vida de Paulo e falo assim, Paulo,
Vamos combinar que não é leve nem momentâneo. Um cara que levou umas 39 chibatadas no lombo, não pode falar que é leve. A gente levava umas 2, 3 do pai, nem era com a raiva de um carrasco, e a gente lembra até hoje. Você não lembra? Quantos aqui lembram de alguma sova que tenham levado de maneira indevida quando nós éramos criança? Aquela cinta aqui, dá licença. Pega, faz assim. Tem gente, irmão, tem trauma com isso até hoje, não tem? Tem gente que não usa cinta, fala, meu Deus, que é isso? Tem gente que até hoje acha que cinta é coisa do demônio. Aí, Paulo teve uma outra vez que a Bíblia diz que ele apanhou tanto, que o pessoal parou de bater nele porque achou que ele estava morto. Imagina o quanto esse homem apanhou. Tiveram que colocar ele dentro de uma cesta, descer pelo muro da cidade, arrebentado. E depois de se apanhar muito, se encostam em você, você geme. Imagine colocar você dentro de uma cesta e descer pelo muro de uma cidade. Naufrágio. Mas ele sobreviveu ao naufrágio, mas passou pelo trauma do naufrágio. Imagina você no meio do mar, aquela onda que bate, e aí eles vão parar numa ilha, e aí você pensa, ufa, a Bíblia diz que ele foi mexer ali na fogueira, veio uma cobra e picou. Tanto é que o pessoal falou assim, esse homem tem encosto. O pessoal está na Bíblia lá. Pensaram assim, esse daí, salva de um naufrágio, vem aqui e a cobra pica ele, aí, imagina Paulo está lá, sentado, naufrágio, aí a cobra pica, ele pensa, ih, rapaz, e agora? Agora vamos ver o que vai acontecer. E o pessoal também ficou, a Bíblia diz que o pessoal também ficou olhando, vamos ver ele morrer, e não morre. Mas também você pode pensar assim, mas que delícia essa livração de Deus, Deus livrar, assim, uma maravilha. Imagina a tensão. A pessoa que tem síndrome do pânico numa hora dessa. Imagina você levar uma picada de cobra. Você não sabe o que vai acontecer. Aí o cara que entende do seu lado, porque sempre tem um estudioso, e fala, essa aí é venenosa. Essa aí gangrena que é uma coisa. E você fica esperando. Aí quando o pessoal viu que o cara sobreviveu a um naufrágio, depois foi picado por uma cobra e não morreu, eles falam assim, deve ser de Deus. Meia hora atrás estavam falando, esse cara é zicado. Meia hora depois falaram, esse cara é de Deus. E aí Deus está falando para Paulo, Paulo, está no plano, fica sossegado. Aliás, está no plano mesmo, sabe, Paulo? Porque alguns heróis na Bíblia que são fantásticos. Ananias, que é o cara que orou por Paulo. Lembra do primeiro cara que orou por Paulo? Quando Paulo estava deixando de ser Saulo para ser Paulo? Porque Paulo era Saulo que perseguia cristão. Ele entrava nas casas, a Bíblia diz, e arrastava homens e mulheres, levava os presos para serem julgados e muitas vezes mortos por causa do cristianismo. Aí, literalmente, ele é derrubado do cavalo, ele fica cego porque ele vê uma luz muito forte, que era Jesus. E aí, então, Deus fala para ele, agora você vai lá para a cidade, vou falar uma casa lá para você ir. Ananias, que não tem nada a ver com a história até esse momento, está lá na casa dele, tranquilo, cristão, fazendo suas orações, dizendo, Senhor, usa-me. Aí Deus aparece para ele, Ananias, Aí ele fala, sim, Senhor, tem uma missão para você. Que bom, Senhor, mas missão é sempre bom. Missão, nós estamos aprendendo que temos que ser uma igreja missional, então se o Senhor tem missão, é a missão que a gente vai fazer. Então, eu estou mandando alguém aqui para você orar por ele. O Senhor pode mandar quem que o Senhor quiser aqui para orar? Eu sou servo do Senhor, o Senhor faça a sua vontade em mim. O Senhor está mandando aqui para orar, eu vou orar. Ora, o Senhor pode só falar. Quem que é? É Saulo. O Senhor tem que convir que... Qual Saulo? Não, o Saulo. Mas o Saulo. O Saulo. Quem que está vindo aqui para a cidade que você sabe que tem esse nome? Não, é o Saulo de Tarso lá. Esse mesmo, eu vou mandar aqui. O senhor vai mandar ele aqui em casa, aqui na sua casa. Já está vindo, inclusive, já está no caminho. Mas o senhor, só a título de curiosidade, o senhor sabe para que ele está vindo aqui na cidade, né? O senhor só para, não sei se o senhor está sabendo, a agenda dele, o senhor pegou a agenda dele inclui aí uns negócios meio duro. Não, estou sabendo, mas eu estou trazendo aqui porque, olha que interessante, Ananias, eu converti ele.
Ó, mas o senhor, já que converteu ele, podia levar ele para casa, sei lá, de José. José é muito mais espiritual que eu, líder do ministério de oração da igreja. O senhor podia trazer na sexta-noite a gente tem uma reunião de oração aqui, todo mundo ora por ele, a gente impõe as mãos, fala o que o senhor quiser. Mas aí Deus vai revelar o plano. Aí Deus fala assim para Ananias, não, pode ficar tranquilo, porque eu o chamei para que ele saiba o quanto importa sofrer pelo meu nome. Aí Ananias fala, não, então pode trazer. Porque se é assim, pode trazer. Entendeu o plano? Para que ele note o quanto importa sofrer pelo meu nome. Mas é esse cara que diz assim, nossos leves e momentâneos sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Nós seremos odiados se você for um bom cristão? Sim. Você vai ser perseguido se for um bom cristão? Vai. Você vai perder coisas se for um bom cristão? Vai. E olha, eu quero dizer, às vezes, a nossa perda é inclusive uma perda positiva. E eu tenho dito isso para pais. Quantos aqui têm filhos? Quem tem aqui filhos abaixo dos 10 anos, como eu? Ok. O que vocês sonham para os filhos de vocês? Alguém quer dizer o que sonha para o filho? Porque não é pecado ter sonho para o filho. Você pode ter um sonho para o filho. A minha grande pergunta para Deus é, Deus, qual é o plano? Porque o Senhor tem um plano. E tem uma crise que eu tenho com as minhas filhas, é que elas são filhas primeiro de Deus. E Ele me deu para eu cuidar das filhas dEle. Então o plano é dEle. Agora eu quero dizer para os pais que têm filhos aqui, que ainda estão em formação. E se o plano for missionário? E se for para um país de altíssima perseguição religiosa? E se for para um país em que você, como pai, tem quase certeza, o adeus no aeroporto será o último adeus? Nós ainda oraríamos, Senhor, seja feita a tua vontade, porque se o Senhor quer da minha filha ou do meu filho um mártir, o amor do Senhor basta. O amor do Senhor basta. Se sim, quanto basta? Até quando? E envolvendo quem? Nós somos amados por Deus e somos odiados pelo mundo. O que nós não podemos é tentar inverter a equação e viver a vida tentando fazer com que o mundo goste um pouquinho da gente. Mesmo que para isso a gente tenha que relativizar aquele que nos amou até o fim. E a Bíblia diz que Deus nos amou até o fim, fazendo com que Jesus morresse na cruz em nosso lugar. E esse é o plano. Até o dia, e vai ser muito rápido, em que todos nós não estaremos mais no Rio de Janeiro numa noite de domingo. Todos nós estaremos diante daquele que se entregou por nós, cantando eternos louvores ao nosso Deus e definitivamente descobrindo de uma vez por todas, o amor de Deus sempre foi o que bastou. E os grandes homens e mulheres da história foram aqueles que descobriram isso antes do último suspiro. Eu não quero terminar essa mensagem pedindo para você vir à frente. Eu gostaria de terminar essa mensagem pedindo que o Senhor tire de nós, talvez, um pouco do nosso sono tranquilo. Tire de nós um pouco da nossa tranquilidade evangélica.
e traga sobre cada um de nós um temor. Não medo, mas aquele temor dos que dizem: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E há um plano. Então seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Sereis odiados de todos, mas odiaram a mim, e vocês serão iguais a mim. Até o dia em que estaremos todos juntos no reino do nosso Pai. O meu desejo é que você perca um pouco do sono dessa noite, um pouquinho da digestão da pizza do domingo à noite, para responder à pergunta: o amor de Deus basta? Philip Yancey uma vez escreveu nos seus livros, acho que Maravilhosa Graça, imagine que você está trancado num banheiro, e você não tem como abrir esse banheiro, e ninguém tem como abrir esse banheiro para você. E você está numa festa, toda a diversão está acontecendo lá fora. As pessoas estão bebendo, comendo, se divertindo, conversando, e você está trancado no banheiro. E aí você ora e diz: Deus, me ajuda. Aí Deus, de alguma forma, aparece ali no banheiro. E ele senta do seu lado e você olha para Deus e fala: oi, Deus. E Deus diz: oi. Então, você orou e eu apareci. Então, Deus, que legal. Aí Deus pega, ele mostra uma chave para você e fala assim: filho, filha, essa é a chave do banheiro. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Está toda a diversão acontecendo lá fora, não está? As pessoas estão conversando, brincando, comendo, bebendo, tudo está acontecendo lá fora. E eu estou aqui com você. Filho, pega a chave. Aí você pega a chave. Ele diz assim: você pode abrir a porta do banheiro. Mas lembre-se de uma coisa: eu estou aqui. Se você sair, eu não vou com você. Você vai ter que fazer opção. Você quer ficar comigo no banheiro? Mas o que tem no banheiro, Senhor? No banheiro tem banheiro. No banheiro só tem banheiro e eu. Lá fora tem todo o resto. Um dos grandes desafios da vida cristã é a cada dia da nossa vida descobrir se a gente pega essa chave e abre a porta, ou diz: o Senhor basta. O Senhor basta. Mesmo diante de todas as dificuldades, é o Senhor que eu quero. Eu quero terminar com uma expressão que deve ser muito cara a nós. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o amor do Senhor nos basta. Que baste esse amor para cada um de nós. Deus, obrigado por tua palavra. Que nós reconhecemos e queremos dizer ao Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração. É dura. Mas é o que o Senhor nos oferece nessa noite. E nós queremos responder à tua palavra, respondendo também ao amor do Senhor. E queremos que o Senhor nos ensine que não importa se o mundo nos odeia, o que importa é que o Senhor nos ama. E se nós somos amados pelo Senhor, não importa o ódio do mundo. E nós não viveremos tentando angariar simpatia do mundo, porque nós já somos amados pelo Senhor e não precisamos nos vender para que qualquer outra coisa aparentemente boa aconteça. Porque tudo o que precisava acontecer de bom e de plano do Senhor já aconteceu na cruz e na ressurreição. Ensina-nos a viver para a honra e glória do teu nome, mesmo no mundo mau. E mesmo vivendo num mundo que odeia ao Senhor e nos odeia, que nós saibamos que corremos e caminhamos para o prêmio da soberana vocação do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.